Por que será que parece que é tão difícil a gente viver os nossos sonhos? Parece que cada vez que você sonha, as coisas se tornam mais difíceis a ponto de até mesmo a gente pensar em desistir. Talvez você que está me assistindo agora tenha um sonho, mas se vê rodeado de uma situação ou circunstâncias que parece ser desfavorável. Parece que essas situações te empurram para cada vez mais longe daquilo que você deseja realizar. Eu tenho certeza que você que está me assistindo é uma dessas pessoas que sabe que dentro de você pode realizar coisas maiores, coisas grandiosas. E esse vídeo é para você. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e quero te encorajar. E quero te incentivar a não desistir dos seus sonhos, não desistir dos seus projetos. Porque esse algo grande que está dentro de você não é simplesmente coisa da sua cabeça. É Deus que colocou. Eu sei que nós enfrentamos situações, momentos em nossas vidas que às vezes as circunstâncias querem nos levar para longe daquilo que nós queremos realizar, daquilo que nós queremos conquistar. Mas entenda uma coisa, quando você confia em Deus, quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, independente de circunstância, independente de coisas que as pessoas fazem para você, sabe de uma coisa, tudo concorre para o seu bem. E eu estou falando isso porque se nós olharmos nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver que as pessoas que venceram, pessoas que conquistaram cargos, posições tão elevadas, são pessoas que não desistiram. Pessoas que mesmo em meio à crise, mesmo em meio a momentos onde enfrentaram situações tão adversas, confiaram em Deus. E eu quero que dessa maneira você confie também. Eu estava aqui antes de gravar esse vídeo, eu estava aqui lembrando da história de José. Um homem que não tinha nada, um homem que estava preso, sofreu tantas coisas injustas, mas se assentou na cadeira de uma das maiores potências daquela época, que era o Egito. José era um homem que tinha um sonho dentro dele, um homem que Deus já havia revelado que ele seria grande, mas nem ele mesmo sabia o quão grande Deus queria exaltar ele. E na simplicidade ele contava ali os seus sonhos para os seus irmãos, a ponto dos seus irmãos o invejar. A verdade é que José, ele se deparou numa cova onde os seus próprios irmãos colocaram ele. E daquela cova, o destino dele era para ser morto, porque os irmãos queriam matá-lo, mas Deus não permitiu. Ele passou processos, situações tão difíceis. Foi para o Egito, serviu como escravo, de escravo, depois ele foi preso. E ali naquela prisão, gente, ele conseguiu continuar sonhando. A gente lê, e se você não mergulhar no contexto, se torna muito superficial. Porque quando fala quem é José do Egito, José do Egito era o filho de Jacó, que pegou e se tornou o maior governador do Egito. Mas e o processo? Quanto tempo? Quanto tempo daquele sonho que Deus havia colocado no coração dele? Eu tenho para mim, gente, que José nunca esqueceu do sonho. Mesmo quando as coisas pareciam tão contrárias, mesmo que as coisas pareciam tão adversas, José, ele não desistiu, ele não esqueceu dos sonhos. E isso é bacana porque isso nos faz refletir que nos momentos quando as coisas parecem que está dando tudo errado, as coisas parecem que está indo por um caminho que está longe daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, o segredo é você continuar sonhando. O segredo é você continuar acreditando que Deus tem algo melhor para você. Você não pode se conformar. José poderia ter aceitado derrota, José poderia, depois quando ele estava ali naquela prisão, ter pensado, acho que aqui é o meu fim. Gente, nós não estamos falando de um sistema onde ele foi julgado e ali foi condenado a tantos anos de... Não, simplesmente jogaram ele na prisão e o propósito ali era deixar ele apodrecer naquela prisão. Mas mesmo naquela prisão, Deus estava com ele. Mesmo naquela prisão, José continuava sonhando.
Mesmo naquela prisão, José fazia aquilo que era de melhor, que era governar. Ele não precisou se assentar numa cadeira de governador para poder começar a governar. Pelo contrário, aonde ele estava, ele já governava. Quando ele estava como escravo ali de Potifar, ele governava na casa de Potifar. Quando ele foi lançado naquela prisão injustamente, ele não se tornou um preso, pelo contrário, ele se tornou um governador dentro daquela prisão. E às vezes as pessoas ficam pensando, quando eu realizar o meu sonho? E se você ficar pensando só dessa forma, vai ser difícil você realizar o sonho. Por quê? O sonho não é um lugar, um destino. O sonho é um processo. E o que te impede de viver o seu sonho hoje? O que te impede? Talvez você está esperando um lugar. José, ele começou a viver o sonho dele da pior maneira, como escravo. Gente, você sabe o que é um escravo? Escravo, ele não tem direito a nada. Escravo servia e não tinha carga horária para trabalhar, não tinha salário, não tinha direito, nada. Mas mesmo como escravo, José sabia que ele era um governador. Quando ele estava naquela prisão, ele não se tornou um encarcerado. Pelo contrário, ele sabia que naquela prisão ele podia fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, que era governar. E o que eu quero compartilhar com você? Nada te impede de viver os seus sonhos. Nada te impede. Gente, eu tenho um sonho e eu sempre falava, nossa, um dia eu quero realizar esse sonho. Um dia eu quero conquistar, eu quero, viver esse sonho. E eu aprendi que o sonho, você pode viver ele hoje. Você pode realizar o seu sonho hoje. Então o meu sonho, eu vou até compartilhar com você, meu sonho é palestrar. O meu sonho é poder ensinar pessoas a viver uma vida de sucesso, uma vida próxima, uma vida que Deus deseja para elas aqui nessa terra. E eu falava, nossa, um dia eu vou realizar esse sonho. E sabe quanto tempo eu fiquei pensando dessa forma? Anos. Até que eu entendi que o sonho não é um destino, é um processo. E hoje eu vivo o meu sonho, que é palestrar. Hoje eu vivo, e aí você pode talvez se perguntar, mas você já está palestrando para milhares de pessoas? Não. Eu comecei a palestrar dentro da minha casa. Na verdade, eu comecei a palestrar dentro do meu quarto. Olhava para o espelho e ficava falando, imaginava como se eu estivesse numa plateia, com várias pessoas ali me ouvindo. E depois eu comecei a palestrar para os meus filhos, para minha esposa. E agora as agendas começam a vir e você começa a ir em empresas, começa a palestrar em igrejas, começa a palestrar em eventos. Mas as coisas precisam começar no lugar que você está. José, ele não esperou sair da prisão para ir para um palácio para governar. Pelo contrário, mesmo na prisão ele começou a governar. Até que ele chegou diante de Faraó. Você precisa fazer aquilo que você nasceu para fazer. Nada te impede. Comece a viver. Sabe, gente, uma maneira de você começar a viver o seu sonho hoje é você tirar ele da sua cabeça e começar a colocar ele em prática. De que maneira você faz isso? A partir do momento que o seu sonho está somente na sua cabeça, é apenas um sonho. Sabe a maneira como você consegue materializar esse sonho? Quando você pega um papel, uma caneta, e aquilo que está aqui, você começa a colocar aqui. Você começa a colocar, escrever. Então, a melhor maneira de você começar a viver o seu sonho é já pegar um caderno, uma folha, uma caneta e começa a descrever os seus sonhos. Se o seu sonho talvez seja palestrar, comece já a escrever palestras. Comece a escrever alguns tópicos, comece a buscar sobre isso. Começa a falar na frente do espelho como eu fazia. E você vai ver que você já vai estar vivendo o seu sonho. O meu sonho é ser um professor. Bacana. Que bom que você deseja ser um professor. Por que não começar a ensinar as pessoas dentro da sua família? Por que não começar a ensinar as pessoas
na rua? Por que não, de repente, criar, sabe, um grupo de apoio onde possa ajudar pessoas que não tiveram recursos, que não tiveram oportunidade de estar numa escola? Sentar talvez no banco de uma praça e ouvir a história de uma pessoa e ali poder ajudar ela. Gente, você pode viver os seus sonhos hoje. Independente daquilo que você deseja. Meu sonho é ser um piloto de avião. Maravilha! Você não vai realizar o seu sonho só quando você estiver sentado numa poltrona de um avião comercial, um jatinho particular. Comece a viver o seu sonho. Comece a assistir vídeos como que é uma cabine de um avião, sabe? Comece a assistir como que é a rotina de um piloto e começa a desejar isso. Comece a colocar no caderno, olha, quando o passo que eu vou fazer agora vai ser as aulas, o outro passo que eu vou fazer é isso aqui. Você tem que viver o seu sonho. A partir do momento que você começa a viver os seus sonhos, e viver o sonho não é você realizar os sonhos, ou ter o sonho concretizado como se fosse um destino final, não. Viver o sonho é você viver cada processo. Cada processo. Eu me inscrevi numa escola de pilotos. Eu me inscrevi para poder fazer isso daqui. Você já está vivendo os seus sonhos. E aí você nunca mais vai dizer, um dia eu quero viver o meu sonho, um dia eu quero realizar o meu sonho. Porque você já está vivendo o seu sonho. E você precisa fazer isso quanto antes. E quando você começa a viver os seus sonhos, isso te dá uma sensação de alegria, de satisfação plena. Porque você sabe que aquilo que estava aqui, passou aqui no coração. E agora você está realizando os seus sonhos. É isso que eu quero compartilhar com você. José, ele pôde viver os sonhos dele em situações tão adversas, em situações tão difíceis, mas José pôde viver os sonhos dele. E você pode viver os seus sonhos. Aí na situação que você está, eu não tenho dinheiro, você não precisa de dinheiro para poder viver o seu sonho. A partir do momento quando você começa, sabe, a exteriorizar aquilo que está dentro de você, as oportunidades vêm, os recursos vêm. Mas você precisa viver os seus sonhos. Você precisa acreditar naquilo que Deus colocou no teu coração. Então creia nessa palavra. Esse vídeo que eu estou compartilhando com você é uma resposta de Deus para a sua vida. Talvez você se vê numa situação tão difícil que você está pensando em desistir daquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Mas não desista. Não desista. Deus colocou no seu coração, e ainda que aparentemente pareça que a situação se tornou tão contrária, Deus está trabalhando, movendo para que você possa viver os sonhos que Ele colocou no teu coração. Guarde essa palavra, creia nessa palavra, comece a viver agora, não é amanhã. Então amanhã eu vou começar a viver. Não, viva agora. Qual é o primeiro passo que você precisa fazer? Tirar daqui e colocar já no papel. E você vai começar a viver os seus planos. Eu lembro quando eu coloquei uma data, falei, tal data eu vou começar a palestrar. E minha esposa está de prova, ela sabe. Eu peguei um caderno, escrevi, sabe, o dia, sabe, como que vai ser, e coloquei na parede do meu quarto. Todo dia eu olhava para aquele papel e falava assim, eu já estou vivendo os meus sonhos. Eu já estou vivendo o meu sonho. E naquela data eu já estava com a agenda da primeira palestra que eu ia dar. A primeira palestra assim para público, né? Porque já estava palestrando no meu quarto, falando para o espelho, falando para mim mesmo. Mas mesmo assim eu já estava vivendo o meu sonho. E é isso que eu quero te encorajar. A não esperar uma oportunidade, um tempo ideal, porque não vai acontecer esse tempo ideal. Você precisa fazer agora. Você precisa fazer acontecer agora. Por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, você precisa viver os seus sonhos agora. Você precisa viver. E contem para mim, conta aí no comentário qual é o teu sonho. Qual é o primeiro passo que você vai dar para poder viver esse sonho? Apenas o fato de você já escrever já é uma maneira de você começar a viver. E você escrever, eu estou vivendo, eu estou fazendo isso. Porque o sonho não é um destino.
é um processo. E quando você está em meio a esse processo, você já pode sentir essa satisfação e poder dizer: eu estou vivendo os meus sonhos. Que Deus te abençoe, um grande abraço e tenha certeza, Deus está com você.